E o molde, gente, ele é sempre feito pela metade. Aqui eu peguei uma daquelas folhas sulfite que a gente utilizou para passar o tecido e ele é sempre feito pela metade. E aí no molde você vai poder usar a sua criatividade, usar utensílios que você tem em casa, coisas que possam dar formas arredondadas para vocês. Não tem muita regra para criar o molde. A dica que eu dou aqui para vocês criarem molde é sempre assim, ó. Utilizem sempre duas linhas de diferença. Eu vou deixar uma aqui com 1 centímetro e uma com 3 centímetros. Mas você pode mudar essa aqui. E essa opção aqui não é uma coisa fixa. E aí aqui é o seguinte, ó. Eu quero que esse molde meu seja arredondado no centro. Ó, e aí ele sobe. Ok? Aí ele vai descer, ó, fazendo uma leve curva e uma ponta. Tá vendo aqui, ó? Ele faz como se fosse a primeira parte de um símbolo de chaves. Aquelas chaves que a gente utiliza em equações. E aí aqui a gente vai subir. Eu vou alongar um pouquinho mais essa parte aqui. E vou sair reto para lá. Ok? E aí a gente pode vir com a tesoura, ó. Sabe uma coisa bem legal para vocês usarem na confecção de molde? Sabe aquelas réguas francesas para fazer moldes de corte e costura? Elas são ótimas para molde, tá? Aí. Então aqui eu tenho meu molde pronto, ok? Aqui eu cortei ele dobrado para ele ficar um pouquinho mais resistente, mas eu tenho meu molde pronto. A parte de cima eu vou deixar reta, mas eu poderia, se eu quisesse, espelhar a parte de cima. Tá? Eu viria aqui, faria o mesmo movimento, só que dobrando ele ao contrário, tá bom? Então eu poderia vir aqui, ó, como que a gente faria isso aqui? Como eu cortei ele dobrado, eu faço assim, ó, eu divido ele ao meio, eu aproveito o mesmo molde, só coloco ele pra cima, no limite aqui do meu papel, e aí eu venho. Eu só estou marcando rapidinho, para vocês verem como que a gente faria. E aí nós teríamos então um molde que poderia ser cortado ele vazado dos dois lados. Tá? E aí ele teria o efeito espelhado. Aí. Tá vendo? A gente pode fazer a variação que nós quisermos. E aí na peça pronta, como que a gente faz? Nós encontramos o meio. Nós encontramos o meio. E aí a gente vem aqui, ó, e posiciona, tá? Ó, eu venho aqui e posiciono bem certinho dentro e tiro todas as minhas opções. Como o meu eu não vou fazer espelhado dos dois lados, eu vou usar só a parte de baixo. Até que se vocês observarem, ele ficou um pouquinho maior do que eu necessitava. Eu tinha que fazer ele um pouquinho mais estreito, tá? Então eu faço aqui o seguinte, ó. Eu posiciono ele bem rente à borda, faço com que o biquinho ele também bata, que aí a gente não precisa riscar tantos detalhes, a gente só risca aquilo que vai sair fora do nosso tecido, tá? Venho e risco. Para fazer o lado de lá, mesma coisa, eu encosto no meio. Aqui, gente, para tirar o risco, eu sempre oriento as alunas com uma caneta esses marcadores permanentes. Ele é bem mais fácil para vocês tirarem esses moldes aqui, tá bom? Opa. Aí. E aí o que a gente faz? Com a tesoura, nós cortamos essa parte, vou dar aqui o espaço. Aí, agora ficou certinho. Deixa eu dobrar para conferir.
Aí, só vou acertar aqui, ó. Pelo menor. E aí tá certo.